Olá amigos, olá irmãos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um momento de esperança. Por favor, compartilhem com os seus amigos as mensagens de fé e de esperança que a Palavra de Deus traz ao nosso coração. Com o vídeo de hoje eu quero dar início a uma série de estudos sobre os sinais da volta de Jesus, os sinais do fim do mundo. E hoje a nossa reflexão tem como tema Guerras nos últimos dias. Meus amigos, ninguém pode negar que o assunto do momento são as guerras e rumores de guerras. As guerras têm sido a grande preocupação da humanidade, porque guerras ocasionam prejuízos para toda a sociedade. E muitas pessoas estão perguntando o seguinte: o que a Bíblia, o que a Palavra de Deus nos fala sobre guerras nos últimos dias? Eu quero que vocês leiam comigo o que está escrito no livro de Jeremias, no capítulo 25 e no verso 32. Assim diz o Senhor dos exércitos: eis que o mal passa de nação para nação, e grande tormenta se levanta dos confins da terra. Notem, meus amigos, que nesse verso Deus está falando que o mal passa de uma nação para outra nação. E todos nós sabemos que quanto mais a terra se enche de violência, mais conflitos haverá entre as nações. Ultimamente nós temos percebido que as nações estão agitadas pelo espírito de guerra. E Jesus disse que a guerra nos últimos dias seria um dos grandes sinais da sua vinda e do fim do mundo. E nós podemos conferir o que Jesus falou ali no Evangelho de São Mateus, no capítulo 24. Vamos ler o verso 6, 7 e 8. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra outra e um reino contra o outro reino. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Por essas palavras de Jesus, meus amigos, nós podemos entender que os últimos dias da história desse mundo será marcado por guerras entre as nações. E as profecias sobre o tempo do fim nos mostram que os conflitos entre as nações irão perdurar até o dia da volta de Jesus. Embora nos últimos dias da história desse mundo, as coisas, de acordo com as profecias, só tendem a piorar cada vez mais. Mesmo assim, Deus tem um trabalho para o seu povo, mesmo em meio à guerra, mesmo em tempos de guerra. E o trabalho que Deus tem para os seus filhos realizarem nos últimos dias, mesmo em tempos de guerras, é um trabalho que deve ser feito com a máxima urgência. Alguém pode até questionar e perguntar por que o trabalho tem que ser feito com urgência. O trabalho precisa ser feito com urgência, meus amigos e meus irmãos, porque é o tempo do fim. Jesus vai voltar. E antes de Jesus voltar, a porta da graça será fechada. E assim que a porta da graça se fechar, não haverá mais oportunidade de salvação para mais ninguém. E, por incrível que pareça, embora estamos vivendo num tempo de avançada tecnologia no que diz respeito à comunicação, mesmo assim milhares e milhares de pessoas não sabem que Jesus vai voltar, não sabem que vai se fechar a porta da graça. Então, estas pessoas precisam ser avisadas. E esse é o trabalho que Deus tem para o seu povo
em tempos difíceis, avisar a todos de que o fim está chegando. Muitos até ficam questionando se vai haver uma terceira guerra mundial, mas, de acordo com a palavra de Deus, nós podemos ficar tranquilos que o mundo não vai ser destruído com uma terceira guerra mundial. Mas sim, o mundo, ele chegará ao seu fim quando Jesus voltar. Então, não devemos temer as guerras, porque elas vão acontecer mesmo, de acordo com as profecias. Porque este mundo está sendo dominado pelo mal, pelos anjos maus e por Satanás, que se fez o Deus deste mundo. Então, a volta de Jesus é o acontecimento que deve preocupar a nossa vida. Devemos nos preocupar em estar preparados para a volta de Jesus, porque Jesus vem para buscar os seus filhos fiéis, para levá-los para morar no céu. Hoje, meus amigos e meus irmãos, enquanto Jesus está intercedendo pelos pecadores no santuário celestial, os pecadores que se arrependem dos seus pecados e pedem perdão a Deus, Jesus perdoa e concede a salvação. Mas assim que Jesus sair do santuário celestial, a porta da graça então é fechada e ninguém mais poderá se salvar. E o que vai acontecer quando fechar a porta da graça? O que vai acontecer quando Jesus parar de interceder pelos pecadores? Vejam que vai se cumprir a profecia que está escrito no livro do Apocalipse, no capítulo 22, no verso 11 e 12. Leiam comigo o que diz Apocalipse 22, 11 e 12. Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Notaram, meus amigos, que o texto está dizendo que após o fechamento da porta da graça, Jesus logo voltará? Vocês perceberam isso? Então, assim que a porta da graça se fecha, vai demorar um pouquinho mais e Jesus vai voltar. Mas, meus amigos e meus irmãos, a grande e boa notícia que nós temos do Evangelho para nós é que nesses tempos de guerras, Deus estará sempre ao nosso lado. Jesus é o nosso amigo, é o nosso advogado. E Ele cuidará dos seus filhos fiéis. Nesses tempos difíceis, nos últimos dias, a Bíblia nos diz que Deus vai amparar os seus filhos. Deus vai proteger os seus filhos, de maneira que não venha a faltar o pão e a água. E por isso o apelo que eu faço a você, meu amigo e minha amiga, é para que você permaneça fiel ao lado de Deus, ao lado de Jesus, custe o que custar, mesmo que venhamos a enfrentar situações difíceis agora nos últimos dias. Vamos ficar fiel ao lado de Jesus, porque Jesus diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. E ainda ele diz em Apocalipse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, logo, logo veremos Jesus voltando nas nuvens dos céus para buscar os seus filhos queridos, os seus filhos que lhe são fiéis. O apelo que eu faço é para você permanecer firme em Jesus. E tem mais um detalhe: Jesus vem trazendo o galardão para dar a cada um a recompensa segundo as suas obras. Então, vamos fazer a vontade de Deus, vamos fazer as boas obras. Enquanto o mal destrói, vamos junto com Jesus levar a paz, a reconciliação para todas as pessoas. E agora eu te convido para orarmos ao nosso Deus. Ainda você está, feche os olhos se você puder e vamos falar com Deus. Querido Deus,
Nosso Pai Celestial, nós te louvamos, Senhor, por tua graça maravilhosa, onde o Senhor nos acolhe como filhos amados e queridos. Nós te louvamos e te adoramos, porque o Senhor é o único Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. Muito obrigado, porque na tua palavra o Senhor nos esclarece e nos mostra que estamos vivendo no tempo do fim e que Jesus logo, logo voltará para buscar os seus discípulos, como ele prometeu. Ele vem para buscar os seus filhos queridos, aqueles que aceitaram o seu sacrifício, entregaram sua vida a ele e permaneceram fiéis. Por favor, querido Deus, abençoa a nossa vida material e a nossa vida espiritual. Nós te louvamos pela tua promessa de que o Senhor vai cuidar de nós até o fim. Então abençoa todos os nossos irmãos, nossos amigos, aceita a nossa entrega, o nosso coração, perdoa todos os nossos pecados, todas essas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos nos méritos e no amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.